Porque ele é uma pessoa que conhece as coisas. Ele é uma pessoa que já ajudou a acabar com o crime nesta cidade de São Paulo. E hoje está ao lado da lei, fiscalizador do povo. Senhoras e senhores, no Tamo Junto na PAN deste sabadão, dia 6 de junho de 2020, deputado Coronel Telhada. Tudo bem, deputado? Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Que prazer. Obrigado, parabéns. Já iniciou aí, cheio de elogios aí. Gostei de ver você sendo elogiado. Parabéns, Você viu? Ou as pessoas mentem muito ou gostam de mim. Não, as pessoas gostam, isso é importante. Graças a Deus, viu? Isso é maravilhoso. Senhoras e senhores, deputado Paulo Adriano Lopes Telhada, policial militar da reserva, político brasileiro filiado ao Progressistas, está no seu segundo mandato como deputado estadual, aqui em São Paulo, na nossa Alesp. Foi vereador entre 2013 e 2014 e na polícia ele foi, meu amigo, ele foi da Rota, bicho. Sabe a Rota, né? Tem Rota, que não deixa bandido quieto, não. É para apavorar o crime, né? Olha, quanto mais Rota a gente tivesse nesse país, policiais igual a Rota, não ia existir esse termo crime organizado. Porque o crime ia ficar igual a barata quando você joga veneno, que fica correndo desesperada, tá? É assim. Hoje é deputado estadual e vai falar conosco aqui sobre alguns assuntos, inclusive o Coronel Telhada faz parte daquele grupo de terroristas que invadiram o hospital ontem do AMB, esses deputados baderneiros, né, deputado? É verdade. Foram lá, deputados terroristas que querem fiscalizar o orçamento. Olha que absurdo. Onde já se viu nesse país um político que quer fiscalizar onde vai o dinheiro público? E aí fazem parte do PDO, que nós conversamos ontem aqui com também policial militar, colega do Telhada, o sargento Nery do Avante, também deputado estadual. Para começar, deputado, eu queria falar sobre esse caso que eu acho que é o mais recente, né? Justamente essa questão aí, a prefeitura diz que vai apresentar a queixa-crime contra os deputados, né? Porque teriam entrado sem autorização lá no hospital de campanha do AMB. Né? Eu queria que o senhor relatasse pra gente o que aconteceu lá, o que os deputados encontraram lá e as conclusões que os senhores chegaram depois dessa visita. Bom, Fernando, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com você, com todas as pessoas que te acompanham. Realmente é uma situação muito, muito ruim. Nós assumimos como deputados, agora no início da pandemia do coronavírus, nós votamos um projeto do governo criando o estado de calamidade para o estado de São Paulo. Isso foi feito com a maior das boas vontades para que se ajudasse a resolver o problema da pandemia, para que se acelerasse todos os processos que pudessem ajudar a população. Mas, logo de cara, já começaram a chegar uma série de notícias preocupantes. A primeira que causou uma grande preocupação foi uma compra que o governo estadual fez na China de 550 milhões em respiradores. Um absurdo, uma compra da China, sendo que a cada respirador na conta que foi feita, sairia por R$180 mil. Aqui em São Paulo, eles fazem respiradores por R$54 mil, ou seja, 3 vezes menos o valor. E uma série de outras coisas que foram acontecendo, e foi tirando a paz dos deputados, estava nos incomodando muito isso, porque estava muito estranho esses gastos, uma situação assim imensa, estava absurdo. E nós conversamos, eu, o deputado Sargento Nery, o deputado Márcio Nakashima e mais alguns deputados, e resolvemos montar um grupo independente chamado PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. E com esse grupo, hoje nós somos em 9 deputados, começamos em 3, 4, 5, me permita citar o nome dos deputados, por favor, para dar o devido crédito. Nós temos lá o Sargento Nery, que ele é o líder do grupo, partiu dele a ideia, então o Sargento Nery é o líder do grupo. O Márcio Nakashima, a Letícia Aguiar, a Adriana Borgo, o Coronel Nishikawa, o Ed Thomas, o Tenente Coimbra e o Capitão Conte Lopes. E nós começamos uma série de averiguações, de levantar alguns contratos. Só para você ter uma ideia, Fernando, no primeiro contrato que nós levantamos, era um contrato fraudulento, foi lá na cidade de Itapevi. Eu não sei se ontem o Nery já passou isso para vocês, me desculpe se eu estiver sendo repetitivo. Não. Por favor, se eu tiver, você pode me cortar. Pode falar.
No primeiro contrato que nós somos lá em Itapevi, Fernando, nós demos uma paulada de 14 milhões e 190 mil reais. Um contrato fraudulento numa empresa que havia sido contratada para fazer aventais e não tinha condições de fazer. E se nós não tivéssemos ido para cima, eles teriam sido pagos, enfim, eu não vou querer acusar ninguém, mas eu não sei o que aconteceria com esses 14 milhões. A partir daí, nós fomos indo em outras empresas, averiguando, nós já havíamos passado em 4 hospitais antes de irmos no hospital do AMB, nós fomos no hospital de campanha do Ibirapuera, nós fomos no hospital Vila Nova Cachoeirinha, nós fomos no hospital geral de Guarulhos e nós fomos no hospital de campanha de Ibiúna. Em todos os hospitais nós entramos, fomos bem atendidos, nos paramentamos, conversamos com todo mundo, filmamos, fizemos algumas críticas, porque achamos algumas falhas, mas sempre procuramos ser muito justos, porque o grupo, ele não é um grupo partidário, nós não vamos criticar, nós estamos aqui para criticar o prefeito, criticar o governador, criticar o presidente, nós estamos aqui para falar a verdade e levar a verdade para a população. E outra, o grupo, ele é apartidário, só para você ter uma ideia, dos 9 deputados, nós temos 6 partidos, são 6 partidos, só com esses 9 deputados, para você ver que a coisa é bem apartidária mesmo, não tem A, B, C. Pois bem, nós havíamos recebido uma denúncia de que o hospital do AMB estaria apresentando problemas, teria problemas com pacientes, teria problemas de que não tinha ninguém, estava vazio, e nós resolvemos por bem ir visitar esse hospital ontem, quinta-feira, perdão, antes de ontem, hoje é dia 6, né? Antes de ontem, quinta-feira, dia 4 de junho, e chegamos lá por volta de 14, 15 horas. Naquele momento eu liguei para o deputado, o secretário de Saúde Municipal, Edson Aparecido, e dei ciência para ele de que nós estávamos lá na porta, eu e mais 4 deputados, e nós queríamos conhecer o local para que ele providenciasse alguém para nos acompanhar. O que acontece? Nós, até por obrigação constitucional, nós temos o poder de fiscalizar o executivo. Saber como executivo, o governo gasta o dinheiro. Estávamos exercendo o poder que o povo nos deu. Ele tentou desconversar, queria marcar reunião para outro dia. Não, vamos amanhã. Tá. Eu falei, Edson, você não está entendendo. Nós estamos aqui na porta, 5 deputados, e nós queremos conhecer o hospital. Por favor, peça para alguém vir nos receber. Ele até tentou desvencilhar, depois acabamos desligando. Em suma, demorou mais 40 minutos para alguém nos atender. Nesse meio tempo, teve um bate-boca lá com a segurança e o deputado Márcio Nakashima, eles acabaram empurrando o deputado, ficou uma situação muito desagradável, nós botamos calma em todo mundo, calma, o Nery e eu, acalmamos todas as pessoas, depois de 40 minutos, chegaram as pessoas da empresa que faz a administração do hospital, me fugiu até o nome da empresa, está aqui, sei lá, Iabas. Essa empresa é a mesma que deu problema lá no Rio de Janeiro, que inclusive encerraram o contrato deles. Me chegou o pessoal da Relações Públicas da Iabas, o que está acontecendo, o que não está, nós explicamos, fomos autorizados a entrar pelos funcionários do Iabas, eles queriam nos levar numa visita monitorada, ou seja, mostrar o que eles queriam, não, nós queremos olhar tudo, e pedimos para ir num determinado local, porque nós sabíamos que não teria nada. Houve resistência, mas acabaram nos levando. Antes de entrarmos no local, nós nos paramentamos, colocamos touca, máscara, roupa, tal, ficamos tudo pronto para teoricamente não ser contaminado, apesar que no lugar que nós entramos nem precisava daquilo. Sabe por quê? Olha, nós estamos aí, parecendo um astronauta. Só para você ter uma ideia, Fernando, nesse local onde nós estamos, nem precisava, Fernando, não tinha ninguém. Tá lá, estava montada, como é que chama, as divisórias, e nós entramos num local imenso, enorme, poucas camas, as poucas camas que tinham estavam sem o colchão, havia geladeiras dentro de isopor ainda, ou seja, não tinha nada, o local imenso. Ainda o pessoal dos funcionários quiseram tirar a gente, vamos sair daqui, não? Nós ficamos, filmamos esse local. Somente após essa filmagem nesse local abandonado, é que nós entramos onde realmente estavam os pacientes. Mesmo na ala dos pacientes, Fernando, metade das camas estavam vazias, ou seja, tem muito espaço lá, tem muito espaço. É uma subutilização, deputado? Como é que é? Uma subutilização? Total, subutilização total.
A informação que a prefeitura passa, Fernando, desde o primeiro momento, é que no hospital do AMB havia 1.800 vagas. Todo mundo deve ter ouvido isso, não é invenção nossa. E no momento lá, segundo o pessoal do IABAS, tinha 220 pacientes, 220. Ou seja, havia um espaço enorme. E nós perguntamos, por que esse espaço? Esse espaço, o papagaio caiu, quebrou a perna, minha cachorra está grávida, cada um falava uma coisa e ninguém falava nada. O que acontece? Não souberam explicar o que estava acontecendo. Nós conversamos com os pacientes, todos os pacientes foram unânimes em dizer que estavam super bem tratados, então isso tem que ser dito. Os funcionários lá são pessoas qualificadas, trabalhadoras, eu jamais falaria mal dos funcionários, porque não é verdade. E evitamos filmar cara de funcionário, evitamos filmar pacientes, porque nem é agradável, nem é permitido tal coisa. Enfim, depois que nós saímos, comunicamos, fizemos um live, estava ao vivo, toda essa situação esteve ao vivo, e nós levamos essa novidade. O Estado diz para todo mundo que a situação em São Paulo é terrível, que os hospitais estão superlotados, que precisa levar gente para o interior, que precisa contratar leitos particulares, São Paulo não aguenta mais, vamos abrir cova, comprar caixão, enfim, está uma loucura. Meu amigo, não tem nada, está aí, olha as imagens, está tudo vazio, e não sei se você querer perguntar, se quiser pode interromper, porque eu falo pra caramba, viu, velho? Certo. Posso continuar? Não, pode continuar. Eu vou chegar na hora, em alguns momentos eu vou interrompê-lo, mas fique à vontade, deputado. Tá bom. Obrigado. Pra você ter uma ideia, à noite nós fomos surpreendidos com uma nota da prefeitura, uma nota para a imprensa, mentirosa, dizendo que nós havíamos tratado com truculência os funcionários e os pacientes, que havíamos implantado o terror, que havíamos sido mal educados. Essa era a minha pergunta. Que havíamos gritado com todo mundo. Poxa, as imagens estão aí. Eu acho que as imagens, melhor do que ninguém, falam quem está mentindo. Falaram que nós havíamos empurrado, havíamos forçado a entrada. Pessoal, eu tenho imagens na minha rede social, é só a entrada, as pessoas autorizando a nossa entrada. Enfim, a prefeitura fala uma série de mentiras, e a principal que eu acho, eles alegam que essa parte que as pessoas que nos acompanham estão vendo, que essa parte é uma reserva técnica. Até ontem, nunca ninguém havia falado em reserva técnica. Até ontem se falava que os hospitais estavam superlotados. A partir de ontem, milagrosamente, varinha de condão, apareceu a fadinha vestida de prefeito e deu uma condonzada lá e apareceu um espaço enorme com mais de 1.500 lugares para se colocar cama. Absurdo. Ou seja, do nada apareceu. E firmaram essa mentira, e eles não têm como se defender, portanto estão nos atacando. Falaram que a imprensa esteve no local e nunca viu nenhuma irregularidade, que a imprensa nacional e internacional já havia estado no local e nunca havia visto uma irregularidade. Eu só posso concluir duas coisas. Ou eles foram enganados e não mostraram o local para eles, ou eles não mostraram porque não quiseram, porque está aí. Está aí para todo mundo ver. E, enfim, a situação é essa. E hoje, inclusive, fiquei muito chateado por causa da postura de algumas grandes emissoras de televisão, principalmente, que alegaram, deram o maior crédito porque a prefeitura falou, reforçaram que nós havíamos sido violentos, agressores, invasores, reforçaram tudo que a prefeitura falou, e teve uma rede de televisão que falou que no final nós criamos um fake news. Eu nunca vi criar fake news com as imagens que estão aí. E o importante é o seguinte, nós vamos continuar averiguando, nós estamos esmiuçando os contratos desse local, nós estamos entrando com documentação no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, estamos mandando para a Prefeitura, nós vamos exigir tudo às claras, tudo às limpas. Realmente, a Prefeitura fez um boletim de ocorrência contra a gente, dizendo que nós invadimos, que colocamos em risco a nossa saúde e dos pacientes. Eu não sei de onde, se nós estávamos paramentados, acompanhados de todos os funcionários e dos médicos, eu não sei onde nós colocamos alguém em risco. Mas é aquela situação, meu irmão, é batom na cueca, não tem como explicar. Então agora os caras estão desesperados, querendo explicar, como eles não conseguem explicar, eles vão mentir e apontar o dedo dizendo que nós estamos errados. É uma tristeza isso. E qual que é a maior preocupação sua, deputado, no enfrentamento à pandemia aqui no estado de São Paulo?
Olha, a minha preocupação, eu sou evangélico, Fernando, nós temos perdido várias pessoas na igreja, na polícia militar nós temos perdido. A pandemia é uma coisa que realmente preocupa, tem que ser cautelar com tudo que tem que ser feito daqui para frente. Nós já fizemos isolamento, já vamos para mais de 80 dias de isolamento. Eu entendo que nós devemos retomar as atividades com todas as cautelas, usando máscara, evitando aglomeração de pessoas, higiene total, como a gente sempre... Aliás, isso é uma coisa, que a higiene total é uma coisa que nós deveríamos fazer sempre. E parar de mentir, porque o que a gente vê é uma mentira, o que a gente está vendo é uma mentira. Eu levantei aqui hoje que nós temos aí em andamento uma contratação de mais de 3 mil leitos, não de UTI, leitos clínicos. Para quem não sabe, leitos clínicos são os leitos do mesmo nível do hospital de campanha. Para que contratar? Sabe qual é o valor desse contrato, Fernando? Você sabe ou não? Não, qual o número? Você está sentado, né? Tô. Meu irmão, 162 milhões. 162 milhões para contratar 3 mil leitos clínicos. E só aí onde nós estamos andando, caberia no mínimo 1.500. E outra coisa que eu queria te falar. Esse dinheiro é da prefeitura ou do Estado? Tem uma contrapartida do Estado? Do Estado, mas é justamente o que eu queria te falar. Com essa sobra que existe no hospital do AMB, poderia tranquilamente se fechar o hospital do Morumbi, do Pacaembu, sei que é estádio de futebol, do Pacaembu, que tem 200 vagas. Sim. Se fecha o estádio do Pacaembu e leva para lá. Só aí seriam quase 10 milhões de economia por mês. Façam um acordo com o governo, façam um convênio com o governo estadual, feche o Ibirapuera, que tem 300, 400, 500 vagas, são 12 milhões a menos. Só aqui nós estamos falando em 22 milhões a menos por mês. Se fosse tudo feito no AMB, cabe no AMB, e a prefeitura não faz porque não quer, porque não interessa, porque não quer ser fiscalizado. É a primeira vez na minha vida que eu vejo deputado ser criticado por estar fiscalizando o orçamento. É a primeira vez na minha vida que eu vejo deputado ser criticado por estar trabalhando. É a primeira vez na minha vida que eu vejo as pessoas deixarem de se preocupar com gastos públicos para criticarem nós que fomos, entre aspas, mal educados. Eu não sei onde o Brasil vai parar desse jeito. Infelizmente, é muito triste o que nós vimos e o que nós estamos passando. Agora, deputado, inclusive o pessoal que está nos acompanhando, o Albuque está com o telefone e com o WhatsApp na mão. Se você tem alguma pergunta para fazer para o deputado Coronel Telhada, é só ligar no 2870-9707, para quem é fora de São Paulo, DDD é 11, né, obviamente, 2870-9707, o Albuque vai te atender e vai me informar que tem alguém que quer fazer uma pergunta aqui para o Coronel Telhada, bem como também pelo nosso WhatsApp da PAN, 11 931 17 0620. Deputado, com esse aumento do número de mortes por dia que a gente vê aí sendo retratado, o senhor, qual a opinião do senhor em relação a uma flexibilização maior ou esperar um pouco para, como o senhor disse, 80 e tantos dias de quarentena, né? Qual é o caminho que nós devemos tomar, vide que muito tempo está se passando, né? Os números não estão recrudescendo, né? E a gente tem aí também uma questão da economia que é extremamente preocupante. Fernando, nós podemos observar em outros estados, principalmente Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles já retomaram a normalidade, com todas as cautelas. Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas quanto aos números que são apresentados. Eu me perdoe falar assim, eu me sinto até magoado de falar isso. Eu perdi a confiança no governo, estou sendo muito criticado por causa disso. Muitos deputados nos criticam, mas os que nos criticam são governistas e têm interesses em defender o governo. Eu entendo o seguinte, a situação ela tem que ser retomada na normalidade. Nós temos que retomar nossa vida. Eu sou diariamente procurado na minha rede social por pessoas do meu convívio, de famílias que estão passando fome, perderam emprego, estão passando necessidade. Tem pessoas que não sabem mais como é que vão tocar a vida deles. Então é uma situação muito complicada, porque onde vamos parar? Então eu acho que nós temos que retomar a normalidade com todas as cautelas cabíveis. Eu tive em Minas Gerais tempos atrás, está tudo aberto, mas as lojas com álcool gel, as pessoas usando a máscara, evitando aglomeração, todo mundo é civilizado, dá para fazer isso, você entendeu? Agora, a gente nota, Fernando,
isso não é novidade para ninguém. Eu duvido que alguém vai discordar de mim e falar que é mentira. Que aqui em São Paulo virou uma guerra política entre o nosso governador e o presidente. É uma guerra política, ficou um cabo de guerra, entendeu? E o Dória, infelizmente, ele se perdeu nisso, porque ele quer que eu entendo, que ele quer que aconteça alguma coisa ruim para botar a culpa no presidente. Não é possível se o povo está sofrendo. Então nós estamos aqui num cabo de guerra. Aliás, eu não sei se vocês notaram, hoje você deve ter acompanhado a imprensa, o Dória e o Bruno fizeram questão de dizer que nós somos deputados, eles não falaram a palavra bolsonaristas, né? Mas um jornal do Rio de Janeiro escreveu lá, deputados bolsonaristas invadem o hospital. Pra você ter uma ideia, o Márcio Nakashima é do PDT, é um partido que é totalmente contra o Bolsonaro. Sim. Como eu disse, o nosso grupo é apolítico. Mas o Dória e o Bruno fizeram questão de dizer, aquelas pessoas que vêm à terra plana, aquelas pessoas que são ignorantes, que são truculentos, daí fazendo relação, dizendo que nós somos bolsonaristas. E para quê? Para mais uma vez politizar isso aí. Ou seja, eles querem politizar tudo. Se justificar, explicar o que está acontecendo, explicar por que estão querendo alugar leitos particulares, 3.000 leitos particulares e mais 1.500 de UTI, eles não explicaram. Eles falam que em São Paulo não tem mais UTI. Pega aquele espaço vazio que lá você mostrou nas imagens, ali dá para fazer uma UTI para mais de 100 pessoas tranquilamente. Não fazem porque não querem. Querem justamente que a pessoa fique perdida e ninguém saiba o que está acontecendo. Eu não vejo transparência, eu não vejo seriedade, ninguém explica o que está acontecendo. Só sabem apontar o dedo e acusar as pessoas. Nós temos ouvintes aqui, deputado, que querem participar. A Elizabeth está na linha. Alô, Elizabeth, tudo bem? Tudo bem. Você fala de onde? Eu falo de Taboão da Serra. Eu já falei com vocês uma vez. Sim, sim. E eu estou ouvindo, né? Ele é deputado, né? Isso, Coronel Telhada, deputado estadual. Coronel Telhada. E eu queria fazer uma pergunta para ele. É o seguinte, eu estou lendo aquele livro A Grande Gripe, né? E no finalzinho eles têm uma colocação assim, que um século mais tarde, o principal ensinamento do episódio que ocorreu, né, é que em tempos de incerteza, a arma mais eficiente contra o pânico é a divulgação da verdade. Então eu estou querendo dizer o seguinte, eu gostaria de agradecer, porque já vai para quase 90 dias. Se for até o dia 23 de junho, 90 dias. Eu tenho 64 anos, estou procurando fazer as coisas corretas, sair por necessidade. Porque realmente o que ele está colocando é o seguinte, a gente está vivendo, pânico, desespero. Não tem perspectiva nenhuma para nada. O cara fala dia 1º, aí quando chega dia 1º, vem com aquela conversa. No início eu até ouvia, parei de ouvir. Certas vezes de televisão parei também, porque é caixão, é morte. Eles falam quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram contaminadas, mas as pessoas que conseguem sobreviver, sair bem, ninguém coloca o número. Então eu gostaria de agradecer e perguntar a ele o que a gente, como população, poderia fazer para ajudá-los, a esse grupo, né, que se formou, para ajudá-los. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Elizabeth. Que sabedoria, hein? Gostei de ver a dona Elizabeth aí. Obrigado, viu, dona Elizabeth? Deus abençoe. Olha, a senhora está corretíssima. Quando eu falo que o governo está implantando terrorismo na população, eles vêm com esse papo que é política. Estou fazendo politicagem. Quando eu falo que os dados não são precisos, eu ouço novamente isso. Mas a senhora, uma pessoa com a sua idade, eu sou um pouco mais novo, mas nós que temos essa idade, temos um pouco mais de vivência, a gente fica numa situação que a gente perde todo o crédito. Eu sou deputado, eu falo para a senhora, eu perdi o crédito no governo estadual. Infelizmente, eu sou uma pessoa que o meu partido apoiou o Dória na campanha e eu me arrependo disso, porque eu, como milhares de milhões de outros paulistas, pusemos no governo uma pessoa que a gente acreditava que seria leal. Aliás, ele foi eleito na aba do Bolsonaro, se dizendo bolsonarista. E uma das primeiras coisas que ele fez foi trair o que ele havia dito. Ou seja, se ele já começou a trair tudo o que ele havia dito, você vai desacreditando da pessoa.
E depois dessa lambança que eles estão fazendo aí, de punir a população, a senhora falou da gripe espanhola de 1918, logo no final da Primeira Guerra Mundial, que foi uma pandemia mundial terrível também. E realmente, a melhor arma para se combater as coisas é a verdade. E por incrível que pareça, é justamente isso que está faltando no governo. É a verdade, é a transparência. Nós cansamos de ouvir pessoas que são favoráveis ao isolamento, mas existem inúmeras outras pessoas, médicos, técnicos, que sabem o que estão falando, que são contra o isolamento. Mas aqui em São Paulo nós ficamos uma ditadura, uma ditadória, porque eu mando, acabou, e aliás é bem o perfil do Dória mesmo, ele não aceita ser contrariado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, várias vezes tentei ajudar, tal, mas ele não aceita. O que ele põe na cabeça, ele e o núcleo duro dele ali, eles que mandam e o resto que se dane. Então, eles pensam assim para a população também. E no princípio ele tinha até a intenção de ser candidato a presidente. Fernando, eu acho que até isso ele perdeu. Para mim, até essa vontade de ser presidente ele perdeu. Para mim, o estado de São Paulo está numa situação preocupante, porque essas coisas que estão acontecendo com a China, tudo é com a China, compra na China, traz chinês e tal. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. É muito estranho para mim, é muito estranho. Para mim estão vendendo São Paulo, você está entendendo? E eu, como deputado, fico de mãos amarradas, porque eu sou um no meio de 94, e a grande maioria lá é do governo, vota com o governo. Então, você luta, e muitas vezes você morre na praia. Mas eu vou continuar lutando, os demais deputados do grupo, do PDO, vamos continuar lutando e vamos insistir sempre na verdade. A senhora viu, nós não trouxemos palavras, nós trouxemos imagens. Se eu tivesse entrado lá e falei, gente, é mentira, o hospital está vazio. Vocês vão falar, pô, será que é verdade? Será que esse cara não é mais um mentiroso que está chegando? No entanto, nós trouxemos imagens. E a televisão, todos os jornais hoje insistiam em dizer que era mentira, que nós estamos fazendo fake news, que aquilo era uma reserva técnica, que até ontem não existia. Ou seja, estão justificando o injustificável. Então, dona Elizabeth, o melhor jeito de ajudar é confiando no nosso trabalho, aceitando as notícias que a imprensa traz, infelizmente com cautela. Eu vou te dizer, Fernando, eu acho que dessa crise do coronavírus, uma das maiores vítimas, além da população, que é a maior vítima de tudo, uma grande vítima vai ser a imprensa. A imprensa está desacreditada. Infelizmente, o povo não acredita mais na imprensa. A imprensa se tornou tendenciosa, a imprensa se tornou, ela tem interesse, é uma imprensa interessada. Eu tenho certeza disso, principalmente porque é o que aconteceu hoje. De repente, a imprensa toda apoiando o governo, dizendo que nós estamos errados e o governo está certo. E nós mostramos imagens. Então, eu espero que as pessoas acreditem no nosso trabalho. Eu sei que muita gente não gosta de mim, ninguém é obrigado a gostar de mim. Jesus Cristo, cara, Jesus Cristo que salvou o mundo, que faz tudo o que faz, tem muita gente que fala mal dele. Imagina de mim, que sou um velho coronel da polícia aí. Mas, mesmo as pessoas que não gostam de mim, que não gostam dos outros deputados, eu queria que fizesse uma reflexão. Nós não estamos falando mal do governador, nós não estamos falando mal do prefeito, nós estamos falando de uma situação que envolve todo mundo. É o bolso, é o dinheiro de todo mundo, é o imposto que nós pagamos. E não é só imposto de renda no final do mês, no final do ano, não. É o imposto na comida, é o imposto na condução, é o imposto na saúde, é o imposto em tudo que você paga. E esse dinheiro agora está indo para o ralo. Então, me ajude, confia no nosso trabalho. E para de dizer que nós somos errados, para de falar que eu sou político e quero me dar bem com isso. Eu não preciso me dar bem com isso. Eu já estou eleito, a campanha daqui 2 anos ainda, não estou nem pensando nisso. Eu estou querendo fazer valer o trabalho para o qual eu fui eleito. Trabalhar pela população, como a dona Elizabeth falou, trazer a verdade e ficar na mão de Deus aí para que a gente faça um bom serviço. Ô, deputado, eu tenho um rápido intervalo para fazer, tem ainda um ouvinte na linha para fazer uma pergunta e tenho ainda algumas perguntas dos internautas. Então a gente vai para um rápido intervalo aqui na rádio e a gente volta já com mais participação do deputado Coronel Telhada, 1h04. Aqui na internet a gente continua. Eu queria até fazer um parêntese, né, ao livro que Elizabeth cita, que é a Grande Gripe, né, que fala justamente sobre
a história da gripe espanhola, né? É um livro fantástico, eu li o resumo dele, eu preciso até ler ele inteiro, porque é o que ela diz. O John Barry, que é o autor, ele fala que realmente contra essa situação apenas a informação pode e deve ajudar, né? E falando de uma gripe, né, de 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola, traz um relato e você vê 1918, 2020, não tem diferença nenhuma, porque essa doença, essa pandemia daquela época passou por situações de poder, de política, de guerra, né, bioterrorismo. Aquela época já se falava sobre isso, né? Então, a corrida ao combate a essa doença, passados 100 anos, né, nós vemos que não foi muita coisa que mudou, né? Então é um livro que vale a pena a leitura, né? A Grande Gripe. Eu sugiro. A gente tem algumas perguntas ainda aqui, o pessoal vai mandando a sua participação pelo nosso o nosso chat no YouTube, também pelo WhatsApp e pelo telefone. Já tem inclusive ouvinte na linha para falar com a gente. Que mais aqui, ó? O Isaías Cardoso: a imprensa em parte faz um trabalho bom, mas só em partes, diz ele aqui. Vieira Matos diz: a China produz muito porque veio do trabalho escravo que nós todos consumimos. Sementes do Amanhã: trabalhe pela população, deputado. Adalton Vaz: essa é uma guerra espiritual, não parem, Deus está na frente. Quem mais aqui? Pessoa honesta, parabéns, diz a Vilma Graça, ao deputado que participa conosco aqui na Jovem Pan. Estamos voltando em rede de rádio e também na internet. Tamo junto na Pan. Uma hora e 6 minutos, estamos de volta. Tem mais ouvinte para falar com o nosso convidado de hoje, deputado Coronel Telhada, deputado estadual do Progressistas aqui de São Paulo. Quem está na linha comigo? Alô? Alô, é José Roberto. Ô, Zé Roberto, tudo bem? Tudo bem e você, Fernando? Tudo ótimo. Você fala de onde? De São Bernardo do Campo. Aqui do nosso ABC. Isso. Muito bom. Ô Zé Roberto, o deputado está na escuta, fique à vontade. Eu queria perguntar para ele que eu tenho apreço, né, pelo deputado, né, eu acho uma pessoa muito séria, né, o capitão Telhada, e acontece o seguinte: hoje eu escutei na televisão que parece que tinha problemas também lá no AMB, nesse hospital de campanha, com respiradores velhos, respiradores que não serviam. Se isso é verdade ou não? Zé Roberto, boa noite, obrigado pela participação, viu? Obrigado pelo elogio, aí eu fico agradecido realmente, viu? Olha, eu vou te falar uma coisa, sinceramente, eu não vi nenhum respirador lá. Não é que não funciona, eu não vi. Não quer dizer que esteja mal, com muitos poucos instrumentos ou mal paramentado o local lá, mas eu não vi respirador, porque eles dizem o seguinte: por incrível que pareça, aquele local, eles falam que é um local para pessoas com menos problema. Se a pessoa ficar mesmo ruim, eles dão uma estabilizada e mandam para um outro hospital. Então é que eu pergunto, a gente até não falou isso, até agradeço o José Roberto pela deixa. O pessoal tem que entender que, acabando a pandemia, tudo que está sendo aplicado, esses 10 milhões no Hospital do Pacaembu, 12 milhões no Ibirapuera, 18 milhões no AMB, tudo isso vai acabar. O pessoal acabou, a pandemia desmonta tudo, leva embora. Por que não fazer isso nos hospitais municipais e estaduais, nos prontos-socorros da grande São Paulo, de São Paulo inteiro? Eu sou policial militar há 41 anos, cansei de chegar em pronto-socorro com vítima, a vítima ser atendida no corredor. Eu tive vítima que morreu com a gente no corredor do hospital porque não tinha onde pôr. Então a saúde pública sempre foi uma loucura. Hoje, por incrível que pareça, está melhor. A gente chega nos pronto-socorro, tem espaço, tem onde colocar a pessoa, tem problema, inúmeros problemas. Mas por que não aplicar? Eu sou aqui da região da Zona Norte, nós temos aqui na Zona Oeste o Hospital Sorocabanos, um hospital há anos, um hospital que ajudava demais a região. Está fechado desde 2010. Lá na Zona Leste, Ermelino Matarazzo, lá na Zona Sul, Jabaquara, enfim, em todo lugar que a gente for lembrar aqui, nós vamos ter hospitais aqui que precisam do governo estadual e municipal.
e nunca fizeram o que estão fazendo agora. Então, além de eu entender, me perdoem, é uma opinião minha, eu não quero aqui ser o advogado do diabo ou ficar falando mal dos outros, mas no meu entendimento, essa aplicação de dinheiro, ela é uma maneira incorreta, ela é uma maneira que não está trazendo benefício, né, para a população, nem nesse momento, nem depois, porque a hora que acabar, tudo vai sumir, vai ficar o dito pelo não dito, ninguém sabe, ninguém viu, e aí como é que fica? Então, Zé Roberto, a situação é essa, eu não vi respiradores porque eles têm que explicar, não sou eu, né? E agora, mas eles dizem que nós estamos mentindo, que é fake news. Mas a grande realidade é essa, Zé Roberto. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, Deus abençoe e um beijo na sua família aí. Muito bem. Deputado, temos uma pergunta que veio aqui pelo WhatsApp, da Aline de São Vicente. Boa noite, coronel. Como fica a situação da segurança pública? Sabemos que a PM tem uma enorme vacância e existem candidatos do edital 2321 de 19 pronto para iniciar o curso de formação. Tem alguma posição do governo sobre isso? Boa noite, Aline. Normalmente, em todas as minhas lives, viu, Fernando? Todas as participações minhas, sempre vem a pergunta do pessoal que está prestando concurso. Aline, é o seguinte... Eu conversei com o coronel Alencar, o comandante-geral da Polícia Militar, e ele me garantiu que serão chamados, sim. Apesar do governo estar querendo bloquear os concursos públicos, a Polícia Militar, as polícias em geral, é uma situação à parte. Não tem como bloquear os concursos, porque muitas pessoas se aposentam, muitas pessoas são mandadas embora, muitas pessoas estão afastadas, principalmente nessa época de Covid, tem muitos policiais militares afastados, muitos mesmos. Então, o efetivo está bem debilitado, precisa completar. O interior tem loucura, tem cidade que às vezes tem 2 PM só, 24 horas de serviço. Então, precisa recompletar o efetivo da PM. Então, nesse momento, é lógico, a situação é uma situação anormal, nunca ninguém na nossa vida, nós que temos aí, até um homem de 80 anos jamais passou por uma situação dessa. Então, é uma situação difícil, é uma situação inesperada. A PM, como todo Estado, está se adaptando à situação, a PM não parou de trabalhar, os homens e mulheres da Polícia Militar, com as guardas municipais, da minha homenagem aqui, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, ao pessoal da SAP, aos médicos, aos lixeiros, aos correios, aos motoristas de ônibus, motoristas de táxi, que nessa hora estão trabalhando, aos porteiros, enfim, pessoas que não pararam de trabalhar, assim a Polícia Militar também não parou. Mas precisa recompletar, sim. Então, segundo o coronel Alencar, sim, na primeira oportunidade, serão chamados esses aprovados para continuar a fase que estavam, eu então já começar a escola de soldado, tá bom, Aline? Então tem um pouquinho de paciência, eu sei da ansiedade, quando eu era candidato também, a gente não via a hora de começar, mas se Deus quiser, logo nós vamos voltar à normalidade e retomaremos os concursos e tudo mais vai se normalizar, se Deus quiser, e estaremos logo com uma vida mais tranquila. Tá bom, Aline? Um abraço, um beijo em toda a família aí e Deus abençoe vocês em São Vicente aí. Temos mais uma pergunta, já que o pessoal começou agora a falar desse lado da polícia, né? O Thiago Daniel quer saber a sua opinião sobre os antifas, deputado, esse grupo aí que fez manifestações no último domingo, que pretende fazer novamente. Thiago, né? O Thiago que mandou. Thiago, boa noite, obrigado pela pergunta. Olha, a minha posição é sempre uma posição que cria uma certa polêmica, porque você sabe que eu sou militar, eu sou um cara chato quanto à ordem, disciplina, essas coisas. Eu estou na Polícia Militar, entrei com 17 anos, então para mim a disciplina, a ordem é uma coisa muito séria. Eu não vejo democracia sem ordem, eu não vejo democracia sem disciplina. Eu tive a oportunidade de conhecer outros países milenares, países que têm uma história assim maravilhosa, e uma coisa que a gente nota é que a população é disciplinada, a população é ordeira, a população ela exige o certo, ela exige a lei. Lógico que tem uma série de problemas, como todo lugar tem. Então, a minha opinião sobre esses chamados antifas, eu vou ser bem claro, na minha opinião, são um bando de terroristas. Nós temos visto aí imagens diariamente na rede social, na internet, de pessoas que dizem que estão brigando pela democracia e pela liberdade, mas nós vemos que não é isso. Nós vemos aí agressões, nós vemos... Eu não entendo a pessoa, gritos de liberdade, agredindo os outros, depredando, quebrando as coisas, provocando danos. Eu não entendo que democracia é essa. Eu acho que eu sou muito burro, que eu não consigo entender a gente desrespeitar outra pessoa.
A gente querer falar em democracia e você não respeitar o bem da outra pessoa, você não respeitar a integridade da outra pessoa, você não respeitar as autoridades. Veja bem, eu como deputado, eu venho aqui às vezes criticar o governo, mas eu procuro fazer uma crítica ordeira. Eu jamais vou ofender o governador, o prefeito, em críticas assim, em críticas assim para dizer que, enfim, ofender a moral das pessoas. Eu sou uma pessoa que procura criticar com cautela até, porque eu acho que todo mundo merece respeito e merece consideração. Agora, o que nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo todo, são imagens aterradoras, são imagens de terrorismo, são imagens criminosas, e isso, infelizmente, não leva a lugar nenhum. Isso leva... existe um ditado muito antigo que fala violência gera violência, desordem gera desordem, e todo mundo perde. Nessa guerra que estão querendo fazer, todo mundo vai perder. E na guerra, a principal vítima, a primeira vítima é a verdade. Veja bem, até como uma coisa liga a outra. Na guerra, a principal vítima, a primeira vítima é a verdade, porque cada um fala o que quer, cada um quer defender o seu ponto de vista, e no final, o sacrificado é a população, o sacrificado é o pai de família, e a sociedade perde muito com isso. Tá bom, Thiago? Essa é a minha opinião, eu respeito todo mundo, mas infelizmente o que a gente tem visto é isso. Temos mais um ouvinte na linha, é o Marcos que vai falar conosco, é isso, Marcos? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Ô, Fernando, primeiro quero agradecer a participação e dar um bom dia ao Coronel. Bom dia, Marcos, obrigado. E, assim, você fala de onde, Marcos? Desculpa, só interrompê-lo. Eu sou nascido e criado no ABC e hoje eu moro em Maringá, no Paraná. Ah, legal. Opa. Maravilha. Tá. Diga lá. Nessa questão aí da pandemia e hospital de campanha, existe o fato do estádio do Pacaembu ser privatizado. E lá foi construído um hospital de campanha. Paga-se aluguel que hoje é uma propriedade privada. Como que está esse contrato? Marcos, obrigado pela participação aí. Eu não tenho acesso a esse contrato porque nós não fomos no Pacaembu ainda, porque, como eu falei, o Pacaembu ele é municipal, cabe à prefeitura. Nós estamos acertando uma visita até o Pacaembu. Eu não duvido que se de repente estiver privatizado realmente, como você fala, e já estiver na mão de um particular, que se pague sim um aluguel. Eu sei, a informação que eu tenho, não muito certa, é que no Pacaembu se gasta uma média de 8 a 10 milhões por mês. 200 internos que poderiam estar lá no AMB. Então, se paga 10 milhões, eu não vejo por que também eles não pagarem um aluguel aí do estádio. Ou seja, como muito bem lembrado, era mais uma coisa que nós poderíamos economizar e, infelizmente, devido à má administração, má vontade, nós não estamos economizando e sim estamos gastando adoidado aí. Maravilha. Obrigado, Marcos, pela sua participação, hein? Um abraço. Um abraço. Inclusive, tem a ver com a pergunta do João Carlos da Cunha Vilela. Por que não utilizar os prédios públicos que estão desocupados? João Carlos, né? João Carlos, isso. É o seguinte, para você ocupar um prédio público, se ele estiver no estado de desocupado, normalmente eles estão em estado de abandono. Você teria que ter um tempinho para se fazer um investimento e se colocar esse local. Por exemplo, eu falei do Hospital Sorocabano, aqui na Lapa. Ele está bem deteriorado, está desde 2010 abandonado, só um andar dele está funcionando. Para você botar um hospital desse novamente na luta aí, você vai precisar de 6 meses a 1 ano, sendo bem trabalhador mesmo, para botar em atividade. É dinheiro que vai, mas é um dinheiro que vale a pena investir. É isso que eu pergunto. Eu concordo com você. Por que não investir em prédios públicos, principalmente nesse caso da pandemia, nos hospitais estaduais e municipais? Por que não fizeram isso? Tudo bem, não dava tempo, foi uma coisa imediata. Se fazer um hospital de campanha, vai lá. Poderia ter feito. Eu não estou criticando isso aí. Eu estou criticando o excesso de hospital com o vazio. O Pacaembu está lotado, mas o Pacaembu poderia ser transferido para o AMB, como eu já disse. Então, está sendo mal organizado e mal utilizado o dinheiro público. Eu concordo com você. Por que não utilizar os prédios públicos, no caso, os prédios de hospitais, e levar esse pessoal para lá? Seria a melhor coisa.
Muito bem. Deputado, temos mais uma pergunta aqui, do Dedé de São Paulo. Como o senhor reage à fala do presidente Donald Trump, dizendo que se fizesse como no Brasil, teríamos hoje 2 milhões de mortos nos Estados Unidos? Olha, como é o nome do rapaz? Dedé, né? Dedé. Dedé, boa noite, viu? Obrigado pela participação. Eu sou muito cauteloso para criticar ou comentar alguma coisa, porque hoje a rede social, ela traz muitas informações que às vezes não procedem. Pelo amor de Deus, não quero dizer que você está mal informado ou está trazendo uma coisa que não procede. Mas nesse caso específico, se ele realmente falou isso, eu acho que ele foi de uma infelicidade muito grande, né? Como eu falei há pouco aqui, eu acho que o respeito às pessoas é uma coisa muito importante, principalmente para a pessoa que é pública. Quando a pessoa é pública, ela foi colocada ali pelo povo, é por causa das características dela. Você pode até ser uma pessoa mais expansiva, pode ser uma pessoa que mais fala alto e tal, mas você tem que ser uma pessoa educada e tem que pensar antes de falar. Quando você fala isso, que haveriam 2 milhões de mortos, dizendo que nós somos inconsequentes, com certeza você está ofendendo toda a nação brasileira. E duvido que lá esteja muito mais tranquilo que aqui. Nós sabemos os problemas que existem nos Estados Unidos, então eles não estão com essa bola toda para falar da gente, não. Haja visto o que aconteceu lá, infelizmente, com a polícia, que a polícia dos Estados Unidos é a melhor polícia do mundo. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Eles são ótimos, são maravilhosos, são fortes, são bonitos, são mais alinhados. Eu até canso de ouvir isso aí, que eles tratam o bandido melhor, que o cidadão não sei o quê. E a gente, infelizmente, viu as lambanças que aconteceram nos últimos anos lá. Não que nós não tenhamos errado. Eu não estou querendo aqui falar que nós somos santos ou puros, não é isso. Errar, infelizmente, quem trabalha no serviço público, quando comete um erro é muito grave, porque custa vidas, principalmente no caso da gente que trabalha na segurança pública, nós que somos policiais. Então é só ver o que aconteceu lá, o rapaz lá foi morto no chão por esganamento, me parece que foi por causa de uma nota falsa, mesmo que tivesse sido por um roubo, mesmo que tivesse sido por um crime grave, jamais poderia ter acontecido aquilo. Então, eu não quero ser mal educado, mas eu acho que é o seguinte, meu amigo Dedé, os Estados Unidos não estão com essa bola toda para falar da gente, não. Manda eles cuidar do terreno deles, que nós cuidamos do nosso. Simples assim. Muito bem. Temos ainda mais uma pergunta do Rogério, que participa com a gente aqui, perguntando: deputado, o que mudou na rota de hoje em relação à rota de décadas atrás? Rogério? Rogério, né, Fernando? Isso. Rogério, sacanagem se me perguntar isso, rapaz, sacanagem. Não deveria fazer essa pergunta. Eu amo a Polícia Militar. Eu entrei na Polícia Militar com 17 anos. Eu sou filho de um soldado da Polícia Militar que aposentou como sargento. Sou pai de um capitão da Polícia Militar. Meu genro é capitão da Polícia Militar. Meu irmão é sargento da Polícia Militar. Meus cunhados, primos, sobrinhos, tio. Eu tenho muita gente da minha família na Polícia Militar e na Guarda Civil Metropolitana. Então eu sou suspeito para falar. E dentro da Polícia Militar, a Rota é um batalhão que faz parte da minha vida e eu tenho um carinho, um amor incrível pelo batalhão de Rota, pelo batalhão Tobias de Aguiar. O problema não é o que mudou, a sociedade mudou, a vida mudou. Hoje nós temos uma sociedade que pensava diferente da sociedade de 10 anos, de 20 anos, de 30, de 50 anos. Quando eu ingressei na Polícia Militar, há 41 anos atrás, era outro mundo, era outra polícia, até a nossa farda era diferente, era outra cor. Então não dá para comparar. Eu entendo, no alto dos meus 58 anos, eu entendo o seguinte, que o policial, ele tem que se adaptar diariamente, ele tem que se adaptar à situação, ainda mais hoje com a internet, com a comunicação, com a globalização, as coisas mudam muito de repente, até as opiniões mudam. Hoje você está sendo elogiado, amanhã você está sendo agredido. Hoje você está falando que você é do bem, amanhã todo mundo te xinga falando que você não vale nada. Eu passei isso milhares, centenas de vezes na minha vida, não só no campo político, mas na Polícia Militar. Eu, no final da carreira na Rota, poxa, comandou a Rota, parabéns. Mas antes de comandar a Rota, eu tive passagens muito difíceis na minha vida. Eu, dentro da Polícia Militar, sempre fui mal visto. Por quê? Porque eu fiz bico a minha vida toda, infelizmente o policial militar precisa fazer bico, e eu sempre trabalhei na minha hora de folga, e me orgulho disso, tomei cadeia por causa disso, não é vergonha eu falar isso. Eu sempre fui muito amigo da tropa, tratei muito bem a tropa, quem trabalhou comigo pode testemunhar a meu favor e dizer isso, então isso não era muito bem visto também, ele é muito protetor e tal, e sempre, infelizmente, tive muito tiroteio com bandido.
Isso todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. E também a gente é mal visto nisso. O bom cara na polícia é aquele cara todo arrumadinho, que não dá novidade, que não traz problema. Nós, patrulheiros, não somos bem vistos. Nós somos aqueles caras que trazem problema. Então, tive muitos problemas. Finalmente, no final da minha carreira, comandei o 7º Batalhão ali no centro de São Paulo, e depois a rota, e tive, graças a Deus, encerrar minha carreira. Eu acho que eu encerrei que nem um Pelé, né? Encerrei no alto, por graça e misericórdia de Deus. Então é isso. Eu quero aqui mandar um abraço a todos os policiais militares, aos guardas civis metropolitanos, a todos os irmãos e irmãs que essa hora da noite, são quase 1h30 da manhã, estão sentados numa viatura, atendendo briga de casal e mulher, pegando uma pessoa embriagada na rua, tomando tiro em ocorrência, chovendo, sol, frio, calor, e muitas vezes mal compreendido, porque você chega numa ocorrência, dizem o seguinte, não existe ocorrência 100% boa, né? A ocorrência, por mais linda que ela seja, que você prenda um ladrão, mate um estuprador, tal, sempre tem 50% que não vai gostar de você, que é justamente a família do criminoso, pessoas que eram amigas dele, então não tem ocorrência 100%. Então, normalmente, o policial, aquele homem que executa, principalmente o patrulhamento de rua, ele nem sempre é compreendido, muitas vezes é mal falado e difamado. Então, não mudou nada. Os policiais de rota hoje continuam trabalhando a todo vapor. Vocês viram, essa semana teve um tiroteio aqui na Lapa, graças a Deus morreu 2 vagabundos que estavam assaltando o banco, a rota chegou babando mesmo, meu filho é capitão de uma companhia aqui na Lapa, estava na ocorrência também, mas a rota chegou, a gente fala que chegou chegando e saiu saindo, não tem conversa, entendeu? Não tem e-mail grávida com a gente. Então é isso aí mesmo, bandido tá armado, deu tiro, vai tomar tiro e a gente atira melhor, simples assim. Muito bem. Deputado, uma última pergunta. A Jaqueline mandou para a gente aqui pelo WhatsApp da PAN. Gostaria de saber do deputado por que essas vistorias não ocorreram durante as fases de instalações desses hospitais de campanha e se pretendem vistoriar outros locais. Essa segunda parte o deputado já havia dito que sim, né? Mas por que não foram feitas durante... Né? Oi? Jaqueline, isso. Jaqueline, é o seguinte, não ocorreu no início da pandemia, porque, como eu disse, foi uma novidade para todo mundo, ninguém esperava isso. Quando a pandemia chegou, ela pegou todo mundo de calça curta. Ninguém esperava essa situação. Aí, depois que nós votamos, como eu disse, nós votamos o projeto lá de estado de calamidade, que foi um cheque em branco para o governo, e começaram a ocorrer gastos estranhos, gastos que o Ministério Público já começou a cobrar, aí nós nos apercebemos que alguma coisa não estava funcionando bem. E veja bem, esse grupo de parlamentares da PDO, nós somos um grupo independente. Nós estamos fazendo isso por nossa livre e espontânea iniciativa. Nós não estamos ganhando nada com isso. Nós estamos sendo criticados. Nós estamos sendo chamados dentro da política, nós estamos sendo chamados de inconvenientes, de idiotas, de barraqueiros. É isso que estão falando da gente. Porque ninguém quer ser vistoriado. Ninguém quer prestar conta do que está gastando. Então, nós estamos incomodando a vida de muita gente. E vamos continuar incomodando, Jaqueline. Então, por isso que não começamos antes. E sim, nós vamos continuar enchendo o saco, sim. Nós vamos continuar sendo pedra no sapato. Depois que acabar a pandemia, nós vamos continuar, porque a vida continua. Nós vamos continuar indo em hospitais, nós vamos visitar quartéis, nós vamos visitar instalações, nós vamos visitar pontes, nós vamos fazer um serviço, que é o serviço do parlamentar, que é verificar o que está fazendo o executivo, se é de acordo com o que a população quer. E outra, atender também os pedidos da população. Então, sim, nós vamos continuar incomodando esse pessoal, sim. Muito bem, eu queria agradecer muito aqui a participação do nosso deputado Coronel Telhada, né, que está falando conosco aqui ao vivo há 1h28, mostrando, né, como é que funciona essa situação do próprio PDO, que é justamente o pessoal, esses parlamentares que estão participando, esses parlamentares que estão, sem dúvida, ajudando a população, né, a justamente enxergar o uso, né, da coisa pública, até porque quando nós falamos aqui sobre isso, né, deputado, de que precisamos investigar, e nós
nós já mostramos e desmascaramos aqui parlamentares de outras localidades do Brasil que não fazem como deveriam, né? Então a gente acaba colocando as coisas sempre na clareza, né? Queria agradecer mais uma vez a sua participação, deputado estadual do Progressistas de São Paulo, ele que é o Coronel Telhada. Coronel, sempre que precisar, nós estamos aqui para dar transparência, né? E também para dar luz, né, aos assuntos. Acho que isso é o mais importante. Olha, Fernando, eu que agradeço o convite, de verdade, adorei participar com vocês aqui, agradeço essas pessoas que participaram aí, de uma gentileza, de uma clareza muito grande. Eu quero dizer a todos aí que acompanham o nosso trabalho, a nossa rede social está à disposição de todos. Eu não sou dono da verdade, não sou melhor que ninguém, não sou, esse cara... Não, eu tenho um monte de defeito, como todo ser humano tem, mas uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar, é fazer a coisa certa. Então eu procuro fazer isso junto com os outros deputados do PDO. Então eu quero de verdade agradecer o convite de vocês. Sempre que vocês precisarem, me avisem algum assunto que queiram discutir. Para mim não tem assunto ruim, não tem papo ruim, porque meu papo é reto, eu não tenho história, não tenho nada a esconder, acho que a minha vida é até bem escrachada demais, mas eu acho que quando a gente se predispõe a entrar na vida pública, a gente tem a gente passa por isso, né? A gente passa a ser vidraça. Hoje eu fui muito bem atendido, muitas pessoas falaram bem, mas normalmente poderia ter sido alguma pessoa ter falado mal, também teria que ouvir, e a gente tem que aprender a ouvir essas coisas, né? E, enfim, estamos à disposição na Assembleia Legislativa. Deus abençoe a todos, obrigado a todos que estão nos acompanhando, que às vezes estão nas suas casas, outros trabalhando, e muito obrigado por trabalharem pela gente, e tenho certeza que se a gente continuar junto, pensamento positivo, trabalhando forte, com honestidade, não hoje, mas o Brasil que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, aliás, eu tenho 3 netinhos, né? Quem sabe nós vamos deixar um Brasil melhor para eles. Então, contem com o meu trabalho, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Coronel, um grande abraço ao senhor, obrigado pela participação ao vivo aqui nos microfones da Jovem Pan.